Tributaristas cariocas, hoje temos o 4º episódio do nosso podcast. Eu tenho um orgulho imenso de anunciar a ilustríssima doutora Eliana Calmon como nossa convidada. Doutora Eliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Nós todos temos notícias públicas da sua carreira, na sua brilhante carreira, né? Primeira mulher nos tribunais superiores. Com muito orgulho que a gente está aqui para te entrevistar. Mas a gente vai fazer perguntas não só sobre a sua carreira, mas também sobre a Eliana. Eliana, mulher, enfim, como que foi a sua vida pessoal, os seus desafios, né? Como que a senhora lidou com esses desafios juntamente à sua carreira. Então, dito isso, eu já vou começar com a nossa primeira pergunta. Né? Gostaria que a senhora contasse um pouquinho como que foi a sua trajetória, né? E, por fim, um pouquinho desse início da sua magistratura. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um grupo que me deu orgulho, não é? De eu ver tantas mulheres profissionais e fazendo por onde, dentro de um esquema de muita seriedade e de uma área que, tradicionalmente, era habitada por homens. Os tributaristas sempre foram representados por homens. Uhum. E hoje nós temos auditoras, procuradoras, advogadas fazendo parte deste este movimento tão importante para o Brasil. De forma que é com muita satisfação que eu aceitei ter esta atuação com vocês. E dizer o seguinte, eu sempre fui uma profissional muito focada, né? Eu sempre eu sou de uma família de classe média da Bahia, e eu, desde pequena, que eu disse que eu ia ser advogada. Mas eu ia ser advogada porque eu queria ser promotora. Eu queria ser promotora no estado da Bahia. Eu sabia que eu tinha uma carreira que eu ia para o interior da Bahia, mas eu queria ser promotora. Então, quando eu fiz vestibular e que cheguei na faculdade, foi para ser uma promotora. Mas a gente muda os caminhos e não muda o destino. De forma que aí eu terminei fazendo o curso de Direito, esperando, quando me formasse, fazer exatamente concurso para o Ministério Público, quando eu terminei conhecendo o meu futuro marido e me casei e vim morar no Rio de Janeiro. Né? Que bom, olha, vim morar no Rio, né? Fiquei 2 anos morando aqui no Rio, com uma dificuldade grande. Isso foi em 1969, né? Quando eu me casei. De forma que os concursos eram muito poucos. Praticamente não existiam concursos públicos para advogados. Eu lembro que vários colegas meus, que eram bem-nascidos, tiveram como prêmio da formatura um cargo de procurador do Estado. Né? Para ver como eram as coisas. Né? Então, eu cheguei aqui no Rio e fui fazer um curso de administração de empresas, porque até para fazer um curso de pós-graduação e tal, eu tive dificuldade. Mas eu terminei acompanhando o meu marido, que foi transferido para Natal, no Rio Grande do Norte. E no Natal, no Rio Grande do Norte, eu disse, agora aqui que eu não vou fazer mais nada. Mas um dia, logo depois, um mês depois que eu cheguei lá, lendo um jornal, eu vi que tinha um concurso para a universidade. E dava a notícia que abriram o concurso para auxiliar de ensino da universidade, e eu resolvi me inscrever e fazer o concurso. Né? E terminei passando nesse concurso e me tornei professora da universidade. Então, este concurso abriu as portas para mim, porque eu comecei a viver a vida do Estado, a vida da cidade de Natal, conhecer outras pessoas, conhecer os meus colegas da universidade, e dessa forma foi uma maravilha. Eu fiquei maravilhada. Eu levei só 4 anos em Natal, mas foi muito bom. E nesta universidade eu conheci o procurador da República que atuava no Estado. Era só um procurador da República por Estado que nós tínhamos. Nossa. E ele disse assim,
doutora Eliana, vai haver concurso para a Procuradoria da República. A senhora não quer fazer? À época, eu nem sabia direito o que era ser procurador da República. Eu disse, doutor Chagas, mas o procurador da República faz mesmo o quê? E ele me disse, é o advogado da União. É um cliente muito exigente, mas é um bom concurso. E eu disse, eu não me sinto preparada. Ele disse, então a senhora começa a fazer o concurso para se preparar. E eu achei interessante isso. Uma dificuldade danada, porque na época não havia internet, eu morava, isso era 1970, 71, mais ou menos. E eu disse, mas isso vai ser muito difícil e tal. Mas eu comecei a comprar alguns livros e comecei a estudar e etc. E aí eu passei no concurso, né? Quando eu passei, eu sempre fui muito estudiosa, fiz um curso muito bom, tinha muita base, de forma que ficou mais fácil para mim. E eu lia muito, o meu livro de cabeceira sempre foi a Revista Trimestral de Jurisprudência, que era a fonte que eu tinha do Supremo Tribunal Federal. Lia aquelas coisas todas e tal. E de forma que quando eu passei, não tinha vaga em Natal, e eu fui para Pernambuco, porque era mais perto, para ficar mais perto do meu marido. E aí ele depois foi transferido. E, finalmente, com a transferência do meu marido para Brasília, eu terminei em Brasília como subprocuradora. E como na subprocuradoria. E na subprocuradoria, eu me deparei com um Ministério Público que era absolutamente vassalo do Poder Executivo. O procurador-geral, que era um homem muito sério, muito decente e tal, mas ele despachava com o ministro da Justiça, nunca despachou com o presidente da República. Ele se submetia a tudo. E um belo dia ele baixou uma portaria dizendo que o procurador da República não podia atuar nos mandados de segurança, dando o parecer em favor do impetrante, só em favor do impetrado. Aí, nesse dia, eu disse, não é meu lugar, eu estou no lugar errado. Eu me tornei promotora federal, achando que fiz uma grande coisa, um concurso muito difícil, mas eu vou mudar. E foi aí que eu resolvi, esperei um pouco, abri o concurso para o procurador, para juiz federal, e eu fiz o concurso para juiz federal, né? E foi um concurso difícil, muito difícil. Vários procuradores fizeram também. Só em Brasília eram 7 procuradores da República, né, comigo. E aí eu passei e voltei para o meu estado de origem, que foi a Bahia. Eu me tornei juíza federal na Bahia. Eram só 3 juízes federais e eu fui uma terceira que cheguei, né, para ocupar este lugar. E assim eu fiz carreira e cheguei a pé o Tribunal Regional, quando criada porque eu pensei que eu ia morrer como juíza federal, porque o 2º grau da Justiça Federal era o Tribunal Federal de Recursos, que eram os ministros do antigo Tribunal Federal de Recursos, mas a escolha era eminentemente política. Como eu não tinha nenhuma ligação política, pensei que ia morrer juíza. Mas, com a Constituição de 88, criaram os tribunais regionais federais e eu fui escolhida e fui para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. E, como desembargadora federal, eu me destaquei muito porque eu trabalhava muito, né? Porque meu marido não gostava de sair. Eu não tinha filhos, de forma que eu fiquei muito à vontade, porque eu tinha tempo, muito tempo, para estudar, para trabalhar, para fazer as coisas. De forma que eu me distingui muito, porque eu era muito eficiente em termos de trabalho dentro do Poder Judiciário. Eu tive um colega até que se aposentou e disse assim, estou me aposentando por sua causa, porque eu
começo a me sentir um inútil por sua produtividade. E eu fazia aquilo naturalmente, porque eu queria fazer, eu achava muito bom fazer. Mas o que me levou a ser ministra foi este trabalho, sem dúvida alguma, mas o que eu percebi, eu sempre fui inconformada com a cultura estabelecida na formação da magistratura brasileira. Eu entendia que os juízes faziam o concurso, tomavam posse e viravam autoridade. E, a partir daí, a grande maioria permanecia sem necessidade de estudar ou sem a necessidade de servir ao jurisdicionado. Então, essa cultura estabelecida para a magistratura brasileira foi alguma coisa que eu não me conformava. E, então, eu queria muito fazer uma escola de magistratura. Mas uma escola, quando eu comecei a falar isso dentro da primeira região, eles diziam o seguinte: mas o juiz já faz um concurso muito difícil, não precisa. Mas eu não quero que vá ensinar processo, nem tributário, nem constitucional. Não é nada disso, é formação mesmo, para saber como é ser um juiz. É o que eu queria. E eles fazendo resistência. Então, com a minha habilidade de mulher, eu criei um simulacro. Eu disse assim: eu queria criar um núcleo de preparação e aperfeiçoamento do magistrado. Não é escola, é um núcleo para dar apoio ao juiz. E aí o presidente disse: você precisa de quê para criar essa escola? Eu disse: não preciso de nada, só preciso de um computador e de mais um telefone, uma linha telefônica. Não tinha celular, né? Uma linha telefônica e mais um computador. Precisa de funcionários? Não, nenhum funcionário. Eu vou trabalhar com o pessoal do meu gabinete. Aí ele disse: bem, se você não quer nada, crie. E eu criei. E aí, no dia que eu saí da sessão, que foi a criação desse núcleo, eu saí sorrindo e disse assim: eles não sabem o caso que eles acabaram de criar. Eu dizendo para mim mesma: eles criaram um caso e isso vai prosperar. Realmente, essa foi a semente da escola de magistratura na primeira região. Aí os outros tribunais, quando viram a criação deste núcleo, aí ligaram, até a ministra Helen Gleice ligou: mas para que isso? Como é que você conseguiu? Eu aqui não consegui nada. Eu disse: o que é que você pediu? Eu pedi não sei quantos funcionários, pedi isso, pedi aquilo. Pronto, criou o caso. E assim foi este núcleo que me fez ministra. Eu não fiz para isso, mas foi o que aconteceu. E por quê? Porque havia um ministro no STJ que tinha verdadeira fascinação por escola de magistratura. E era o presidente nacional da Escola de Magistratura, que era uma escola que funcionava nas asas da Associação dos Magistrados, né? A AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, era uma escola que não era nada oficial, mas esse ministro se fez presidente e funcionava e tal, mas meio precariamente. Mas ele, quando ele viu a criação desse núcleo, ele mandou me chamar e disse assim: eu gostaria de saber o que é que você está fazendo nessa escola. Aí eu mostrei para ele, disse o que é que eu fazia. Era o seguinte: todas as vezes que os magistrados, às vezes, faziam o concurso e iam para esses estados longínquos e ficavam lá sozinhos e tal, eu dizia: todas as vezes que vocês tiverem dificuldade, vocês ligam para cá para nós darmos o apoio. Então, mandava jurisprudência, conversava ao telefone. Às vezes, eu não sabia solucionar o problema. Eu dizia: eu vou lhe passar o telefone do desembargador fulano de tal para você conversar. E os juízes tinham esse apoio, né? E eu tinha o cuidado de toda a jurisprudência nova, recortava no Diário Oficial, tirava a xerox e mandava, né, para todos os estados.
esse trabalho, assim, um trabalho bem rudimentar, mas para apoiar os magistrados. E a segunda etapa, quando passavam no concurso, me entregavam e eu fazia um curso rápido de 15 dias, mas mostrando como era a magistratura, levava para ouvir a audiência e tal, e essa coisa toda. E aí foi que este ministro me convidou para ser secretária dele. A senhora aceita? Eu disse, aceito. Eu não sabia nem o que eu ia fazer lá, mas temos de ter coragem, né? É isso. A gente tem de desafiar. Às vezes a gente não sabe, mas não sabe, mas vai aprender. E eu fui lá. E aí ele ia para esses eventos todos com os ministros e tal, e eu ali, para fazer todo o trabalho de secretaria. E assim os ministros foram me conhecendo, né? Mas eu não pensava, porque o que eles diziam é que não estava na hora de chegar mulher ao STJ. Nossa, o STJ não tinha nem banheiro. Ser impactante, né? Não tinha nem banheiro. Não né? tinha banheiro. Quando eu me candidatei, um dos ministros me disse o seguinte, olha, não está ainda na hora de chegar mulher aqui. Mas eu acho que você tem muita chance, mas espere mais um pouco, não seja apressada. Então, essa era a tônica, de forma que eu fui dentro deste procedimento e eu terminei sendo a primeira vez que eu me candidatei a uma vaga no STJ, eu já entrei na lista. Aí foi uma surpresa geral. Que ano foi? Foi a primeira vez que eu entrei na lista foi em 1968. 1978. Foi quando eu 46 anos atrás. Peraí. 1999 foi que eu tomei posse. 99 foi Então, era 98. 98. Era 1998. Né? E não se pensava que uma mulher poderia... 98, gente, 98. Né? Foi ontem. Foi ontem. E aí, quando eu me candidatei, né, foi uma coisa, porque primeiro os meus colegas disseram, como é que ela entrou na lista? E eu não tinha como saber que eu ia entrar na lista. Então, eu não me preparei politicamente, nem nada. Mas aí, esta associação, que eu já pertencia há muitos anos, desde que eu era juíza de primeiro grau, que é a Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, as mulheres entraram de sola para trabalhar em favor disso tudo, né? Olha como é que é importante, né? Importante, o papel apoio, né? é muito importante. Da união feminina, né? A união faz a força mesmo, né? Mas aí que eu digo assim, às vezes, num podcast eu converso muito, mas essa parte eu tenho de contar, porque o que é que aconteceu? Em 1995, o Brasil se preparava para ir ao Congresso de Mulheres em Beijing, na China. E, pela primeira vez, as mulheres se debruçaram para mostrar, fazer um mapeamento da atuação das mulheres nos diversos poderes do Estado. E descobriram o seguinte, havia mulheres no poder legislativo, no poder executivo, que já tinha algumas ministras que já tinham sido mulheres, né, que eram mulheres, e o poder judiciário, a cúpula do poder, nada. Alguns tribunais abominavam a entrada de mulheres. Poucos tinham mulheres como desembargadoras e ministra nenhuma. E ficaram admiradíssimas com isso, porque até então ninguém tinha se dado conta de que isso existia no Poder Judiciário. E foram ao presidente da República, esse grupo de mulheres que estava à frente organizando esse congresso para representar o Brasil,
e disse, olha, presidente, é um absurdo, é um verdadeiro absurdo nós chegarmos em Beijing e apresentarmos o Brasil nessa situação, porque a essa altura vários países da América Latina já tinham mulheres nos tribunais, e o Brasil não tinha. E, então, o presidente assinou com elas uma carta de intenções, dizendo que ele prometia colocar mulheres nos tribunais superiores. E aí houve o Congresso de Beijing em 95, e em 98 eu entro em uma lista, né? E aí as mulheres começaram a fazer toda a força e todo mundo a mandar telegrama. Não tinha rede social, né? Mídia social, nada. E pedir audiência e vai. Eu tive todo o apoio dos movimentos feministas. Desse, que era ao qual eu pertencia, e outros também. Que aí todas as mulheres foram lutando para isso. E eu não entrei eu entrei na lista, mas eu não consegui, porque o presidente da República disse, vocês vão me perdoar, da próxima vez nós vamos colocar uma mulher, mas eu tenho um compromisso político, tenho de botar um homem. E colocou um homem. Eu aí fiquei triste, de bem, eu só tinha chance por ser a primeira mulher, mas agora não tenho mais. Logo depois, um ano depois, surge outra vaga e eu torno a me candidatar. Mas aí eu tinha uma colega do Rio Grande do Sul, desembargadora, como eu, Ellen Grace, que também se candidatou. E aí fomos para a lista. Ela entrou na lista e eu também entrei. Mas só que ela tinha muito mais cancha política. Ela era a candidata da doutora Ruth Cardoso, né? Que ela se aproximou. Ela era uma pessoa muito cativante, uma mulher charmosa, uma mulher elegante, né? De muita categoria. E se aproximou mais, ela tinha até mais chance. Eu sempre fui muito estabanada, né? Eu criticava muito o poder judiciário, e escrevia artigo, e dava entrevista. E isso era uma coisa que eu dizia, a primeira mulher a chegar não pode ser uma mulher como eu. Tem de ser uma mulher mais serena, mais amena, que abrace o sistema, uma mulher que vai para lá para brigar, né? Eles não vão botar... Mas eles botaram segunda vez. E estava tudo certo que seria Ellen Grace. Né? Quando Antônio Carlos Magalhães era presidente do Senado Federal. E foram a ele e disseram, a primeira vez foram a ele para dizer, olha, tem uma baiana, assim, assim. Ele disse, já tem o meu candidato. Só que dessa segunda vez, o candidato dele não entrou na lista. Na lista tríplice. Na lista tríplice para a presidência. E eu entrei e Ellen Grace entrou também, e mais um homem. Resultado, que foram a ele novamente. Disse, olha, a baiana está na lista. Seu candidato não entrou. Seu candidato não entrou. Ela, quando esteve na Bahia, nada fez pelo carlismo, mas... E eu tive um amigo, porque tinha o senador Edson Lobão, que também era muito articulado, né, com o PMDB e tal. E aí, este homem tinha uma ação que estava comigo. E ele pensou em ir falar comigo e todo mundo disse assim, não vá pedir nada a ela, que ela é uma fera. Ela lhe bota para fora do gabinete. Aí ele disse, mas não é possível. Eu quero ver ela me botar para fora. E ele foi, eu atendi muito bem, e ele me disse que tinha interesse em um processo. E aí eu fui olhar no processo,
olha, senador, já está na pauta. O processo já está na pauta para ser julgado. Ah, já? Eu nem sabia. Eu disse, pois é, está na pauta. O senhor nem precisava vir pedir e tal, mas foi um prazer eu encontrar o senhor e tal. Ele ficou encantado com o tratamento recebido, porque ele estava pensando que era uma fera, né? Mas ir para o meu gabinete para pedir o que não deve, eu botava para fora. Botei alguns, né? Então, resultado, quando eu entrei na lista pela segunda vez e que fui a ele, ele disse assim, já estou na campanha, já vou lhe levar aqui ao presidente do PMDB, que era quem? Jader Barbalho. Agora, você veja, são pessoas que todo mundo falava que eram pessoas que só atendiam a padrinhos políticos. Eu fui ao Jader Barbalho, apresentada por Edson Lobão, me tratou muito bem e entrou na campanha. Então, eu tinha o PMDB com 2 senadores importantes e eu tinha o presidente do Senado. Mas eu estava concorrendo com ele em Grécia. E aí Antônio Carlos dizia, não fale para ninguém, porque ele disse, ele ligou para a minha casa para dizer, doutora Eliana, estou na sua campanha porque o presidente tem um compromisso com a Bahia. Senhora sendo baiana, é a senhora minha candidata. Não diga a ninguém para não trabalhar por nós, contra nós. Ah, vamos. Então, eu trabalhei politicamente conforme as regras do jogo. E ele, de vez em quando, ligava e dizia assim, essa gaúcha está me dando muito trabalho. Ficou de março, porque foi em março que queriam anunciar Helen Grace como a primeira mulher. Mas ele botou o pé na porta. Ficou de março até junho, essa lista esperando. E o Antônio e o presidente da República oferecia tudo em troca de eles tirarem meu nome. E ninguém tirava o nome. Nem o Edson Lobão, nem o Jader, nem o Antônio Carlos. E assim eu me tornei ministra. Essa é a história. Que bonito. Mas essa história eu conto para dizer o seguinte, foi uma série de coincidências, né? Porque não foi pelo fato de eu ser uma mulher extraordinária, não foi o fato de eu ser uma mulher trabalhadora ou uma mulher sábia. Eu cheguei lá porque eu trabalhei muito, bem verdade, mas todos os outros fatos foram políticos e que foram acontecendo, né? E amigos que chegaram até a estes interlocutores. De forma que essa é a minha origem. Tanto que, quando eu cheguei no tribunal, muita gente disse assim, uma pessoa que é protegida de Antônio Carlos Magalhães, de Edson Lobão, de Jader Barbalho, imagina o que é que vai ser no tribunal, né? Uhum. E isso é o que corria lá. Eu ia fazer a política de quem estava por cima. E aí aconteceu um outro fato que eu tenho de contar, porque isso é importante também, inclusive para as mulheres. Porque quando eu fui sabatinada, um dos senadores perguntaram assim, o que é que a senhora acha da forma de escolha de um ministro do Tribunal Superior? Eu disse, eu acho que é tecnicamente perfeito. São os 3 poderes que fazem parte dessa escolha. Não, são os ministros que escolhem uma lista sêxtupla, né? Uma lista tríplice. Essa lista tríplice vai para o presidente da República, que faz a indicação, e o Senado faz a sabatina. Mas é uma escolha política. E para uma magistrada de carreira como eu, ter de passar e pedir de deputado em deputado, de senador em senador, é muito penoso. E a senhora teve
padrinhos políticos? Eu disse, tive. Se eu não tivesse, eu não estava aqui sentada, sendo sabatinada. E a senhora pode dizer quem foram os padrinhos políticos da senhora? Eu disse, posso. Foram assim, ó, fulano, ciclano, beltrano. Aí foi aquele silêncio tumulante. Quando todos ficavam assim olhando para mim. Aí, quando eu cheguei no tribunal, depois da sabatina, os meus colegas caíram de pau em cima de mim. Você é uma idiota. Como é que você declara padrinho político? Não se declara padrinho político. E eu fiquei intrigada mesmo. Eu disse assim, eu acho que eu não devia ter dito. Eu disse no impulso, porque eu sou muito transparente. Clara, né? Aí eu fiquei... Aquilo ficou me incomodando. Aí o meu irmão telefona para mim e disse, minha cara, você está maluca? Eu estava assistindo a TV Senado. Quando eu vi você dizendo os padrinhos políticos, eu desliguei a televisão, me deitei, me cobri do pé à cabeça. Minha irmã enlouqueceu. Aí todo mundo fazia isso. E eu fui ficando meio nervosa. Mas eu sou imatura, né? Eu não podia fazer isso. Eu fiz a coisa mais certa que tinha. Por quê? Eu não tinha essa percepção. A percepção é o seguinte, no momento que eu disse quem eram os meus padrões políticos, eu fiquei impedida de julgar qualquer coisa dos padrões políticos. Ah, que ótimo! E, ao mesmo tempo, os padrões políticos ficaram felicíssimos, porque eu publicamente disse que eles eram pessoas valorosas. Uhum. Então, mais uma vez, o destino me indicou qual é o caminho que eu tomei sem saber por que estava tomando. Mas tomei esse caminho. E foi uma maravilha. E muita gente que ia a pé Antônio Carlos pedir, porque no final ele que prevaleceu, né? Pedir para ele, pedir alguma coisa para mim, ele disse assim, não adianta. Nem a mim ela não atende. Porque ela, inclusive, não pode atender. Então, eu quis contar tudo isso a vocês para mostrar o seguinte, eu fiz por onde, mas eu também fui ajudada pelo próprio destino, né? Que faz parte da vida. Né? E é engraçado, né? Porque várias histórias aqui pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia falam isso, né? Que não é um caminho, né, reto, né? Acordou, falou assim, você a primeira ministra mulher, né? Não é? Não. Né? Tudo que acontece muito nas nossas vidas é o fruto de outros elementos, Isso, né? Isso. Foi um pouco, né, da experiência de ter ido para Natal, que levou para a PGR, que levou para magistraturas. Pronto. Né? Uma coisa vai levando a outra. Mas eu acho que o mais interessante é que, como não tinha uma mulher, né, a gente, assim, tem a questão de se identificar, né? A gente olha para cima e fala, olha, eu quero isso. Então, acho que desejar uma coisa que não tinha um paradigma feminino é até estranho, né? Muito estranho. Pensar, por que eu vou ser algo que, né? Você não imagina que pode ocupar aquele lugar, né? Esse lugar não é para mim. Esse lugar não é para mim. De primeira vista, né? E, na realidade, muitas mulheres não candidatavam porque diziam o seguinte, não está na hora, eu vou me submeter ao ridículo de candidatar e eles darem risada de mim. Então, esse acanhamento da mulher também dificulta muito, porque, às vezes, ela se julga incapacitada. A mulher faz parte de uma sociedade que ainda é muito patriarcal. Todos os contornos e todos os poderes são exercidos por homens. E as mulheres ficam meio acanhadas, até de furar o cerco. Inclusive, existe uma coisa muito interessante, eu posso dizer isso, que existe dentro do judiciário, que é uma realidade que eu conheço. As mulheres chegam até o poder, como, por exemplo, desembargadoras, e elas passam a fazer o jogo masculino. Porque elas não querem ficar sozinhas nem reféns. Hoje nós estamos vendo isso, que existe em todo colegiado, existe isso. Até no Supremo Tribunal Federal, a gente vê que existe a liderança e todo mundo, às vezes, não está a favor da liderança, olha até, mas vai acompanhar a liderança. E as mulheres sempre acompanharam a liderança, para não serem, vamos dizer assim, julgadas pelos seus colegas masculinos.
E isso foi uma coisa que prejudicou muito as mulheres, porque o que a gente pensava do movimento feminista é que quando mudou a Constituição de 88 e começou a haver a chegada ao tribunal por antiguidade e que as mulheres foram chegando, que as mulheres iam fazer a diferença para votar em outras mulheres. Não. Elas votam em que o cacique da tribo diz para elas votarem, né? Então, eu tive essa experiência como magistrada e, quando eu cheguei ao STJ, eu cheguei com o firme propósito de dizer o seguinte: ninguém vai ser meu dono. E foi muito bom porque, como eu tive essa independência, eu não botei ninguém no meu gabinete que fosse fruto de uma indicação. Ninguém me indicou para eu formar meu gabinete. Eu levei meus funcionários que eu quis, botei quem eu quis, e eu cheguei com toda a legitimidade. E liberdade. E liberdade. Liberdade total para fazer as coisas, né? E por aí eu comecei, e com a minha índole de muito briganta. Então, eu briguei muito no tribunal pelas coisas que eu entendia certas, né? Ministra, aí a gente só para... Acho que dessa fala a gente já entra até na próxima questão. A gente já conversou pra caramba, mas eu não posso deixar de agradecer a presença. E quero falar publicamente que um dos pontos altos da minha carreira foi poder ter trabalhado com a senhora. Eu quero falar isso aqui no podcast. Ela é presidente do seu fã-clube, tá? Com certeza. A gente agora, né? Hoje é o dia após o simpósio, né? E assim, primeiro nome para fechar o nosso simpósio, a gente queria uma mulher forte. E Marek foi, olha, a pessoa que vai representar toda essa força feminina. Eliana Calmon, então, aqui estou te apresentando. O Fã-Clube do Rio de Janeiro. O Fã-Clube do Rio de Janeiro. Exatamente. Mas aí, falando dessa questão, né, das coisas certas, e a gente sabe que a senhora sempre perseguiu muito esse caminho. Como é que foi no CNJ? Porque aí já é uma outra página, né? Eu conheço um pouco a história, mas assim, eu sei que foi ali duro. Mas eu acho que vale contar para nós, porque também eu acho que nesse momento a força veio ainda mais à tona, porque eram outros desafios. Outros desafios. E desafios, assim, né, de forças ali contra. Então, acho que é legal a gente entender como foi isso também. Bem, eu sempre quis muito ser corregedora. Era o cargo que eu mais ambicionava. Eu não consegui ser corregedora no Tribunal Regional Federal, onde eu fui desembargadora, porque eu fui para o STJ antes de chegar o tempo de eu ser corregedora. E todo mundo me perguntava, até os desembargadores, quando chegavam corregedor, eu disse, é o cargo que eu mais ambiciono no judiciário. Eles diziam, o que é que corregedor faz? Eu disse, tome nota. Aí começava a dizer o que é que eu... Aí, quando eu começava a dizer, eles começavam a tomar nota, aí daqui a pouco eu via que o lápis afrouxava assim da mão, porque eles não concordavam com aquilo que eu estava dizendo. Porque eles pensavam que o corregedor é alguém para aplicar sanção disciplinar. E eu sempre achei que o corregedor era para corrigir, não apenas procedimentos ilegais para aplicar sanção, mas da inação do Poder Judiciário, que eu nunca aceitei. Né? Para esta inação é que eu trabalhei muito. Então, quando eu me candidatei a uma vaga no STJ, é uma carreirinha, né? Todo mundo segue uma carreirinha para ser todos os cargos de mesa. Que eu me tornei corregedora, eu me preparei como quem vai para uma guerra. Né? Eu fiz exame de saúde, fiz todo um check-up. Eu fiz check-up até no dentista, para não ter problema de ir ao dentista enquanto eu era corregedora. Nossa! Tudo que eu disse. Vão ser 2 anos que eu vou trabalhar muito. Levei da minha equipe aqueles... que eram funcionários que eu entendia que eram os mais capacitados, inclusive Eric foi comigo. Eric está aqui conosco, ele não aparece, mas ele está aqui hoje conosco. Eric foi um dos que foi comigo, né?
o doutor Benedito também, que é um braço direito que eu tenho até hoje, né? Não trabalha comigo, mas é como se trabalhasse, né? E nós fomos para a corregedoria. E na corregedoria eu comecei a seguir. Eu tive a sorte de ter um corregedor antecedente que era muito bom. E eu segui as pegadas dele e peguei 3 assessores que ele tinha e fiz dos meus assessores para evitar solução de continuidade, né? Vamos fazer a política que ele fez e que estava certo. E ampliei mais, né? Porque ele não teve tempo de fazer algumas coisas e eu, então, comecei. E aí eu comecei... Tive uma outra sorte. Qual foi a sorte? A minha sorte é que tinha passado pelo CNJ um ministro do Supremo que conhecia bastante o CNJ. O CNJ foi criado pela força de Nelson Jobim, mas o judiciário não queria a criação do CNJ. Entendia que era uma interferência de um órgão administrativo dentro do Poder Judiciário. Então, os ministros do Supremo não gostavam do CNJ. Só passavam a gostar na hora que um ministro da Corte ia ser presidente e ele conhecia a realidade da justiça brasileira. Porque para você conhecer a realidade da justiça brasileira, você precisa passar do CNJ. Eu, por exemplo, que vinha de juíza federal, não sabia das coisas que aconteciam. Eu fiquei horrorizada com o que acontecia lá. Eu disse, eu não posso passar por aqui sem fazer alguma coisa. E este ministro do Supremo, que tinha passado pelo CNJ, me chamou e disse o seguinte, olha, se você fizer inspeção em todos os tribunais do Brasil e não fizer em São Paulo, você não fez nada. Porque São Paulo representa 60% dos processos brasileiros. Você tem de ir lá. Eu disse, tá bem, eu vou. E para isso eu me preparei, eu botei 2 desembargadores aposentados de São Paulo, que eu botei lá. Botei 2 juízes paulistas com assessores para mostrar ao Tribunal de São Paulo que eu estava abraçando o Tribunal de São Paulo. Mas eles sempre desconfiados comigo. Quando eu ia lá, eles me tratavam belíssimamente, mas distância, dizendo, daqui não passa. Vamos jantar, vamos almoçar e tal, papapá. Acabou. Quando eu marquei uma segunda visita, o que é que ela vem fazer aqui? Até que eu marquei uma inspeção em São Paulo, né? Aí tocou o rolo. Chegou a fera. Chegou a fera em São Paulo. Inspeção. Isso eu tenho de contar, porque minha equipe, eu fui mexer no precatório. Porque a Ordem dos Advogados me falaram o seguinte, tem 4 anos que São Paulo não paga os precatórios. E isso é um absurdo, estão morrendo na fila e tal. Foi uma equipe de advogados de São Paulo pedir que eu fosse para São Paulo. Eu disse, eu fui. E quando eu fui para São Paulo, eu tinha uma equipe bem pequena, uma equipe assim de uns 3 juízes, uma juíza da Paraíba, chamada Agamenilde. Uma mulher íntegra, séria, mas uma moça que, para São Paulo, uma nordestinazinha, né? E mais um juiz do Distrito Federal e outro juiz de Alagoas, né? E quando eu me preparei para ir a São Paulo, um juiz de São Paulo, que era meu juiz assessor, ele virou e fez assim, doutora Eliana, eu estou preocupado. A equipe de São Paulo, de precatório, é um mundo. Eles têm um departamento dirigido por um desembargador, com não sei quantos funcionários. A senhora vai chegar lá com 3 gatos pingados.
Eu disse, meu filho, eu vou aprender com eles. Meu pessoal vai para aprender. Eles prepararam uma sessão de precatórios com PowerPoint. Isso tudo o assessor. O desembargador só ficava sentado aqui ao meu lado, mostrando o que fazia. Uma exibição. Aí, terminado, ele disse, gostou, ministra? Eu disse, eu gostei, agora eu só não sei por que vocês não pagam. Porque está tudo lindo, mas tem 4 anos que não pagam nada. Ótimo. Foi na ferida ali, né? De forma que nós precisamos ver isso e tal. Aí mandei a equipe lá. Eles receberam a equipe, porque quando a corregedoria vai, avisa que vai, eles providenciam fazer reserva em hotel, mandar o transporte para o aeroporto receber e tal. Eles mandaram uma Kombi bem velha pegar a equipe. A Kombi quebrou no meio do caminho. Nossa. Aí tiveram que deixar pegar um táxi e botaram um hotel. Isso aí é público, mas eu falo porque é verdade, não é mentira. Botaram num hotel na Rua Augusta, embaixo era uma boate de piriguete. De manhã, a Agamenilde liga para mim e diz assim, doutora, nós não dormimos a noite toda do barulho que nós estamos aqui em cima de uma boate duvidosa. Eu disse, pode deixar. Fiquem aí, peraí. Liguei para a conselheira federal da OAB, contei. Ela disse, vou reservar um hotel. Quantas pessoas são? Eu disse, tantas. Vou reservar um hotel e a van da ordem vai buscá-los agora no hotel. Qual é o hotel? Eu disse, tal hotel. Pronto, resolvido. Mudei de hotel. E aí começou. Quando chegou lá, todas as coisas irregulares, tudo faltando. E como é? É por isso que não paga. É por isso que não paga. E aí eu fiz uma devassa nos precatórios. E para terminar a conversa sobre precatório, o desembargador foi retirado do lugar onde estava. Esse desembargador só fazia precatório. Tinha livro de precatório. Dava aula no Brasil todo, ensinando a fazer precatório. E não cuidava de coisa nenhuma. E ele foi retirado. E aí nós fizemos a devassa e tal, papapá. Veio um novo presidente. E o novo presidente, eu disse, olha o que é que está acontecendo. Ele disse, não, eu estou sabendo tudo, doutora Eliana. Nós vamos começar a pagar precatório. Porque não vai ser bom. E os precatórios começaram a ser pagos. Né? Beleza. Foi uma coisa assim maravilhosa. Legado. E quanto tempo que demorou esse ciclo? Essa inspeção e a inspeção foi assim uns 15 dias, né? Mais ou menos. Então você vê como uma pessoa, quando ela tem força de vontade, atitude, ela chega onde tem que chegar, né? Outra coisa foi muito sofrido e por isso eu tive muitas dificuldades, porque aí começou a repetir e eles começaram a reclamar, né, das minhas inspeções. Eu cheguei lá para fazer uma inspeção nos cartórios por causa do atraso nos processos, né? E aí eu pedi, a primeira coisa que eu pedi foi assim, eu quero a declaração de imposto de renda. Nós não temos. Mas tem que entregar, é força de lei. Existe uma lei, todo funcionário público tem de entregar. 48 horas para entregar. Todo mundo tem declaração tem que ter. de imposto de renda, então eu quero a declaração de bens. Eu ia fazer a inspeção, Eric sabe disso, porque fez várias, com o auditor da Receita. E o auditor da Receita é rapidinho, né? Bota assim, eles chamam chupa-cabra. Rápido. Patrimônio é descoberto. O que ganha não dá para ter esse patrimônio. Sim, né? como isso. Sindicância. Todo mundo na sindicância. Por que tem isso? Tem defesa.
casou com mulher rica, tirou na esportiva, vem do 5º Constitucional, recebeu honorários. Quem não recebeu nada disso não pode justificar processo administrativo. Não é? Porque tem justificar, pode justificar aqui na sindicância. Mas, na sindicância, não. Processo administrativo. Bem, com 48 horas que eu estava fazendo esse trabalho, 2 liminares no Supremo. Uma foi pouca, 2 liminares. Saia de São Paulo. Saia de São Paulo. Está investigando a atividade dos ministros paulistas que foram desembargadores em São Paulo. Tudo mentira. Mas foi. De forma que isso foi criando um abismo entre mim e o presidente. O presidente, um homem sério, um homem decente, o presidente do Supremo, que era o ministro Peluso, mas um homem que foi criando antipatia por mim e começou a resistência e tal, tarará. E, finalmente, o pior de tudo foi quando eles entendiam que a corregedoria, porque eu começava a fazer inspeção, processo administrativo, parado na prateleira há não sei quanto tempo, e eles não botavam para funcionar. Eu disse, avoco o processo, vamos ver por que é que não julgou. E aí, não pode fazer isso. Não pode fazer isso, porque aí entraram com ação, e dizendo que a Procuradoria só podia atuar em processo disciplinar de desembargador se, por um acaso, houvesse recurso da parte contrária. Se não houvesse, não podia. É órgão recursal, não pode avocar. Aí foi uma guerra, mas aí, nesta ação, onde o Supremo ia decidir o destino da Procuradoria na parte disciplinar. E aí eu ganhei por 1 voto. Aí, nesse dia, foi muito interessante. Já vou terminar esse caso para dizer o seguinte. Eu fiquei em casa, eles todos ficaram tensos, e os ministros do Supremo que estavam conosco e declaravam voto e tal, mandavam os assessores a perguntar as coisas, e eles todos ali no julgamento para responder a todas as dúvidas que tivessem desses ministros que estavam a meu favor. A favor da tese. Mas foi interessante que eu não fiquei em casa, porque eu estava nervosíssima. E quando terminou o resultado do julgamento, aí bateu o telefone, foi um jornalista, e disse, ministra, parabéns, a senhora acaba de ganhar. E agora, doutora, a senhora vai comemorar? Eu disse, não, eu vou dormir, porque tem 3 meses que eu não durmo. Ai, que bom. Não, foi muito bom. Foi muito boa. A experiência no CNJ foi muito boa. Mas entender esse sistema é difícil, né? Como? Digerir. Entender esse sistema, como ele funciona, é Entender difícil. é difícil, existe um complô. As associações foram todas jogadas contra mim, porque existe muita corrupção dentro do Poder Judiciário. Eu comecei a combater, e aí vinha o quê? Vinha a ideia de que tinha muita perseguição contra os juízes, e não era perseguição. E uma vez eu conversando com um grupo de jornalistas, eu disse assim, olha, o mais difícil é porque eu encontro verdadeiros bandidos escondidos atrás da toga. E essa frase ficou famosa, e aí eles todos começaram a falar e tal. Eu usei muito COAF. COAF se tornou um parceiro maravilhoso para detectar qual era o tribunal que estava com ganhos acima da expectativa e tal. Com o COAF, nós aprendemos a fazer a investigação financeira por árvore genealógica, né? Essa parceria foi muito boa. A parceria com os órgãos administrativos foi uma parceria perfeita, maravilhosa, porque todo mundo me dava apoio.
eu não encontrei dificuldade nenhuma, senão dentro do Poder Judiciário. Que incrível. Né? Incrível. Dentro do Ministério da Justiça, eu encontrei parcerias mistas. Se eu fosse sentar para contar a vocês as coisas que eu vivenciei na Corregedoria e que eu tinha os órgãos administrativos a meu favor, né? E eu fiz muita coisa em razão desta parceria que eu fiz, né? Uhum. E era o que eu queria ensinar quando eu fui depois para a Escola de Magistratura, que eu fui a presidente, a diretora da Escola Nacional. Tem um legado aí, né? Porque vem, né, desde como juíza, como... Pois é. Né, vai trazendo... Vai trazendo essa bagagem, né? Sabe o que eu vejo nessa história, que eu já falei aqui, vou repetir, né? Que eu acho que quem está ouvindo a gente, como a senhora consegue sair da zona de conforto, né? Estava lá em Natal, estava tudo bem, fazendo ali o que estava fazendo. Você não quer ser procuradora? Vamos lá, vamos fazer o concurso. Toda hora saindo da zona de conforto, assumindo responsabilidades, mudando, né? Ali estava bem, não precisava, né? A gente, às vezes, fica não só achando que não é competente, né? Aquilo que a gente conversou, que a mulher não acha que pertence àquilo, mas também achando que, né? Para quê? Estou bem, né? Acho que a gente tem que sempre se desafiar. E eu acho que agora a senhora está num outro desafio, que é a advocacia, né? É outra zona de... Saiu da zona de conforto, que a senhora vem de uma história de concursos públicos, de magistratura, e agora, né, já tem todo um legado, né? E agora conta pra gente como é que é ser advogada. Olha, é outro desafio, e aí eu tenho de contar o início de tudo, porque quando eu me declarei advogada, que eu fiz minha inscrição na OAB, né, do Distrito Federal, foi... assim, para ser parecerista, eu não pensei em ser uma advogada militante. Eu disse, eu vou ficar fazendo um parecer de vez em quando, e também, assim, alguma coisa que aparecesse, eu faria e tal. Mas aí a OAB do Distrito Federal fez um grande alarde quando eu me inscrevi como advogada. E aí começaram a aparecer os clientes de São Paulo. Os advogados de São Paulo, pode falar com os advogados de São Paulo, saber quem é Eliana Calmon, porque eles adoram, por causa do precatório que eu abri para eles. Olha o legado. Né? É o legado. Quando a gente faz alguma coisa boa, mas não é. Reverbera lá no futuro. É uma coisa. Inclusive, eles me ofereceram um jantar quando eu saí da Corregedoria. E aí, a conselheira federal, essa que me deu apoio no precatório, disse, eu vou fazer no Jockey. Eu disse, mas você está maluca? O Jockey é uma coisa enorme, aquela salão do Jockey. Você vai ter 4 gatos pingados lá. Eu fiquei preocupada. Pode deixar comigo. Quando eu cheguei no Jockey, estava lotado, os advogados todos do interior vinham, não sei o quê. Eles tiveram de fechar as inscrições, porque já não tinha mais lugar. Por causa disso, porque eu abri o precatório. Depois de 4 anos, os advogados começaram a receber o dinheiro. Mas aí, voltando, eu estava mesmo na escola de magistratura, né? Tá falando da advocacia, a gente advocacia. Pronto. Que aí abriu, ia ser parecerista, né? Que normalmente e aí o destino, né? Te levou mais uma vez aos outros lugares. Mais uma vez. Aí começou a aparecer gente de São Paulo para isso, para aquilo outro. E eu comecei a dizer o seguinte: eu não posso mais atender na minha casa. Minha casa tem de ficar reservada. Eu tenho de alugar uma salinha. Não tinha escritório ainda, então. Não, nada. Nada, parecerista. Ia fazer na minha casa. Aí eu botei numa gaveta que eu tenho, assim, próximo a uma mesa, eu botei, assim, caneta, botei cartão de visita, blocozinho para anotar. Se chegasse, eu anotava ali. Mas começou a aparecer gente demais. Aí eu disse, eu tenho de alugar uma sala. Mas eu não quero comprometer a minha aposentadoria. E se não der certo? Como é que eu vou fazer um investimento? Aí eu aluguei 2 salas pequenas,
As salas não têm 24 metros quadrados. Eu aluguei 2 salas já mobiliadas, por sinal, horrível, com as colunas gregas, uma coisa horrível. Mas, coluna grega é dose, né? Uma dose para leão. E eu aluguei esse negócio e fiquei. Aí o Rogério, que hoje é um dos meus sócios, que é baiano e queria me seguir e tal, e passava 2 dias na semana comigo. E dizia assim, doutora, a senhora não acha que a gente tem de botar uma secretária? Eu disse, não tem nem espaço para botar uma secretária aqui. Depois, vamos ver se dá certo isso e tal. E eu já tinha sido convidado por alguns escritórios para participar. E eu não quis. Porque o que eu entendia é que eles não sabiam da minha força de trabalho como advogada. Eles me queriam pelo nome. Né? Para vocês terem uma ideia, eu fui convidada para trabalhar na recuperação judicial da Oi. No Espinhoso. E eu disse, olha, eu não tenho estrutura suficiente para trabalhar. Não, mas estrutura toda nós damos. Os escritórios dariam carro com motorista, dariam, porque eu disse assim, são 2 coisas que eu sinto muita falta do SCJ. O ar-condicionado, que é uma maravilha. Tem até no banheiro. E o motorista, que muito bom, ficou comigo 17 anos. Trouxe do regional. Então, eles diziam, não se preocupe, terá motorista, terá uma sala com ar-condicionado, terá... Ar-condicionado no banheiro, ar-condicionado no banheiro. Não quis. Aí fui para essas 2 salinhas, fui para colunas gregas, né? E fiquei, ainda fiquei... Érica não tinha chegado, eu acho que fiquei 2 anos nas colunas gregas, né? Aí depois que eu aluguei... Aí depois eu aluguei 5 salas. Então, hoje eu já tenho um grupo de salas onde eu me estabeleci. Mas o que eu achei interessante, eu conto... Advogando mesmo. Advogando. Como é que foi o parecerista para... Sem dificuldade. Eu acho, essa parte eu tenho de contar porque as pessoas começaram a me visitar nas colunas gregas e ficavam decepcionados. Como é que uma ministra sai de uma atividade como ministra e vai para aquelas 2 salinhas desse tamanho, né? Aí dizia assim, mas aqui não é uma sala para a senhora. Eu disse, é a sala que eu posso pagar. Isso aí. Não é? É a sala que eu posso pagar. E aí comecei devagar. Aí eu descobri uma coisa, que como advogada eu faço a mesma coisa que eu fazia como juíza. Eu examino a tese que eu tenho de me filiar. Se eu acredito, eu aceito o cliente. Se eu não acredito, eu não aceito o cliente. Como eu fazia quando eu era juíza, que eu examinava e dizia assim, esse aqui eu vou julgar procedente. Esse aqui eu não vou julgar procedente. Sim. Eu faço o mesmo trabalho. Os meninos sabem. Faz uma análise Não, eu prévia. mando um caso, eu já fico assim, ai, por favor. Acha que é bom, acha que é bom. Ah, que interessante. Né? Então, isso foi o que foi me organizando. Isso me aproximou muito do meu filho, porque meu filho era advogado, mas ele trabalhava no Ministério Público Federal. Era concursado, não era procurador. Ele era assessor de uma ministra, de uma subprocuradora. E ele deixou para tentar a sorte comigo, porque ele veio e disse, minha mãe, eu estou pensando em trabalhar com a senhora. Eu disse, olha, eu não estou lhe convidando. Que fique claro, que fique claro. Sua própria conta e risco. Converse com sua mulher, veja o que é que ela acha, porque isso aqui ainda é uma aventura. Eu não sei se isso vai dar certo. Veja se você quer. A senhora Ele disse, não, tinha eu quero. dúvidas? Olha mais A uma essa vez, altura, nessa altura. Eu tinha. O mercado da advocacia em Brasília é muito difícil. Nós temos concorrências muito desleais, né? Muito desleais.
E isso me deixava preocupada. E eu comecei a ter muitas ofertas, e isso o ministro Aires Brito me avisou. Eu conversei muito com o ministro Aires Brito antes de abrir o meu escritório. E ele me disse, olha, você vai ser muito procurada para lobby. Procuram você porque você foi ministra e está pensando que você tem influência de julgamento lá dentro. E quando a gente sente isso, por isso que a gente não pega quando o processo já está com um relator e tal, a gente não pega, que a gente disse que está na bacia das almas, e que a gente não queria pegar o de vocês, né, porque já estava com um relator. Né, porque procuram muito quando está assim para a gente ter influência. Né? Geralmente com um relator que sabem, porque tudo se sabe, que é ligado, próximo e tal, tarará. Então, a gente tem de ter muito cuidado com isso. Né? Mas olha, quem conhece a história e a mulher, Eliana Calmon, que não se curvou a ACM, acho que, né? Também quem pensa que vai... Foram dois desafios. Né? Não me curvei à ACM e não me curvei ao Tribunal de São Paulo, né? Com certeza. Isso aí foi muito bem. Doutora... Olha, para encerrar a perseguição, no Natal de 2011... eu já estava para sair de férias, quando o tribunal fechasse, e eu viajei para a Bahia. Neste dia, as 3 associações de juízes apresentaram ao Procurador-Geral da República uma representação criminal contra mim. A JUF, que era a minha associação, a MB e a Associação dos Juízes do Trabalho, dizendo que eu tinha quebrado o sigilo fiscal dos juízes. Por causa do imposto de renda. A questão das declarações. Das declarações. E aí... E aí eles entraram com a reclamação e essa reclamação já foi para o jornal. Claro. Os jornais todos... Não. Eu já estava em Salvador, e aí os assessores que estavam de plantão disseram assim, doutora Eliana, volta para aqui, que a gente não está aguentando. Os jornalistas estão em cima, querendo saber o que é isso. E aí eu tinha um grande assessor de imprensa que virou para mim e disse assim, doutora Eliana, volte porque os seus juízes não vão aguentar. E é por aí que os brasileiros não perdoam quebra de sigilo fiscal. E eu voltei. Eu fui num dia, 2 dias depois eu voltei. Aí eu tomei o avião e disse, mas eu vou fazer o quê lá? Contra isso. Aí eu vim assim, fechei os olhos no avião. Eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou convocar a imprensa e dar uma entrevista. Imprensa. Aí, quando eu desci no aeroporto, os meus assessores todos estavam lá. Inclusive, quem estava de férias voltou. Tá? E comigo. Eu fiz uma reunião na minha casa. Pedi pizza para todo mundo. Ficamos lá. Vou fazer isso. Convoca a imprensa. No outro dia de manhã, eu aí fui e convoquei a imprensa. Todos os assessores ficaram atrás de mim, eu na frente, e eu aí bati, mas o assessor mesmo avisou, bata com força nas associações. É assim que a senhora tem de fazer. Não tenha pena, diga. Aí eu ganhei naquele dia. Calou todo mundo. É porque acaba o burburinho, né? Não tem mais burburinho. Né? Mostrei tudo o que é que eu tinha feito. Não quebrei sigilo fiscal. Coisíssima nenhuma. Eu faço parte de um órgão fiscalizador. Tenho o direito de saber o que está se passando dentro do Poder Judiciário para evitar corrupção. Aí,
Ganhei porque todo mundo sabia das coisas que se passavam. E eu ganhei, né? Uma vez. Doutora Eliana, uma honra estar aqui com a senhora, ouvir todas essas histórias. Que carreira brilhante, assim, estou encantada. Já sabia, mas não sabia de tantos detalhes, né? E contado aqui ao vivo, né? É um privilégio enorme estar aqui. Vou mudar um pouquinho o rumo da entrevista. Vamos falar aqui de um outro assunto que vem à tona em muitos encontros do feminismo, né? A questão do machismo, né? Então, toda a sua trajetória profissional e hoje a expectativa, o olhar que a senhora tem, o que você acha do machismo? Está reduzindo? Está tudo igual? Está disfarçado? Está disfarçado de diversidade, porque agora a diversidade é politicamente correta e todo mundo quer apoiar a diversidade? Está para inglês ver? Como que a senhora vê essa questão do machismo hoje? Bem, as raízes do machismo, elas são muito profundas, né? Porque elas fazem parte de uma cultura. Nós temos uma cultura patriarcal, ainda muito arraigada, especialmente em alguns poderes, como, por exemplo, o poder judiciário é uma cultura muito arraigada ao paternalismo, ao paternalismo e patrimonialismo, principalmente. De forma que as mulheres elas encontram uma barreira em razão desse patriarcado e também em razão do patrimonialismo, porque é uma questão de as mulheres concorrerem com o poder. O poder sempre foi masculino e agora eles têm de dividir o poder, né? Então, esse machismo existe especialmente nos poderes, nos órgãos colegiados, porque, por exemplo, se fala muito no politicamente correto, nós vamos abrir espaço para as mulheres, mas esses espaços não são abertos de uma forma espontânea, porque, na realidade, eles não querem abrir o poder. Vocês vejam, por exemplo, que o legislativo fala tanto no politicamente correto, na igualdade de gênero e tal, mas quando a gente vai olhar a mesa da Câmara, a mesa do Senado, a gente vê quantas mulheres estão lá. De forma que eu acho que o machismo existe, o machismo está camuflado, porque, na realidade, as mulheres viraram moda. Em razão de toda esta modernidade, a abertura pela mídia, né? E hoje nós temos as redes sociais, etc., a mulher virou um ponto de atração. E aí começou um tipo de exploração diferente. A mulher sempre foi explorada sexualmente, até em razão de propaganda e etc., e sempre foi explorada politicamente, daí porque, quando estourou a Segunda Grande Guerra e que os homens foram para o front, as empresas precisavam de mulheres para trabalhar nas fábricas. E aí o que fizeram? A independência da mulher, que estava lutando também pela guerra, nas fábricas e etc., etc. Terminou a guerra, quando os homens voltaram do front, eles começaram a correr para botar as mulheres, manipular as mulheres para as mulheres voltarem para dentro de casa, que são os grandes seriados que nós vimos na televisão. Talvez vocês não se lembrem, porque vocês são muito jovens, mas os seriados de Papai Sabe Tudo, I Love Lucy e tantas outras que diziam e trabalhavam com as mulheres domésticas, as mulheres que tomavam conta do lar, que tinham casamentos felizes e tomavam conta dos filhos, que era uma forma de manipular as mulheres para voltarem para o lar, né? Que elas tinham saído. Só que as mulheres não quiseram mais, porque encontraram os movimentos feministas que disseram: você vale mais quando você tem uma carteira de trabalho, que você tem dinheiro na bolsa.
E as mulheres não voltaram mais. Então, hoje, estas mulheres, e que foram muito trabalhadas e exploradas sob o ponto de vista de sexo, mulher bonita, mulher bem feita, mulher gostosa, que vai para os prêt-à-porter da vida e tal. As mulheres que precisam ser magras, bonitas, elegantes, tudo isso é uma exploração danada para as mulheres e continuam as fábricas de cosméticos, etc. Mas ela começou a ser também, no politicamente correto, explorada sob o ponto de vista político e ideológico. Hoje, nós temos, o Tribunal Eleitoral já indica que nós somos 52%, vírgula alguma coisa, de eleitoras mulheres fazendo parte deste eleitorado. É importante o voto da mulher, né? E isso, sem dúvida alguma. Outro problema é que as mulheres passaram a ser chefes de família. Então, elas estão dominando a parte econômica, porque elas são chefes de família. Poder decisório, de consumo. Exatamente, exatamente. De forma que hoje nós estamos correndo um grande risco porque as mulheres começaram a ser manipuladas sob o ponto de vista político-ideológico. E aí, não. E as mulheres, porque a mulher... E isso está fazendo com que a mulher perca a noção do que ela vale efetivamente. A minha política, hoje, de falar para as mulheres, é dizer o seguinte: você não vale pelo fato de você ser mulher. Você ser mulher é um nada. Você vale pela mulher que você pode ser. Você tem de ser uma mulher independente, uma mulher que possa se manter e tenha condições de se manter no mercado de trabalho. E, para isso, você precisa estudar e ser competente. Não é o fato de você ser mulher que você pode se candidatar a um cargo A, B ou C. Então, mulheres que não têm a mínima condição começam a se candidatar para ser ministra, para ser diretoras disso, daquilo, aquilo outro. Não, porque eu sou mulher e eu sou discriminada. Por isso, não votam em mim. É só retórica, né? Só a retórica. Então, isso não deve existir. E a preocupação que eu tenho é justamente com essa nova forma de exploração da mulher, né? Ministra, agora já caminhando para o final, com muita pena, porque está muito bom. Mas conta pra gente, assim, uma mulher que te inspirou, né? Você inspira todas nós, mas quem foi uma mulher especial que te inspirou na sua vida? Olha, eu me inspirei muito numa mulher, Esther Figueiredo Ferraz. Ela foi ministra da Educação, ela foi uma mulher na frente do seu tempo, né? Uma mulher, assim, inspiradora para mim. Eu sempre me pautei muito nela, porque eu achava... Vamos pesquisá-la, né? Com certeza, com certeza. Para quem porque para inspirar. Ela é muito séria, muito séria, né? Eu ainda a conheci viva, né? Achei muito interessante. Eu a conheci. E uma outra que eu também, essa aí eu só conhecia de jornal, de revista, adorava saber, que é a... Agora, esqueci. Ela foi uma grande política e ela dizia o seguinte: ela lutou pelos direitos civis da mulher. Veja aí, Eric, porque... No Brasil. Eu esqueci o nome. No Brasil. E ela dizia o seguinte, diziam para ela: por que a senhora só luta pelos direitos políticos? Não luta pelos direitos civis da mulher, ela lutava pelo direito de voto. Eu adorava quando ela dava entrevista. E ela disse o seguinte, eu ainda vi a entrevista dela dizendo isso: se eu fosse lutar pelos direitos civis e pelos direitos políticos e os direitos civis, eu não teria o apoio dos homens. De forma que eu lutei e dizia o seguinte: no dia que as mulheres tiverem os direitos políticos garantidos, os direitos civis virão por via de consequência. Eu achava aquilo maravilhoso. Estratégia. Genial, né? Exatamente. Genial. Jogar com as armas que a gente tem, né? Isso. Então, e a estratégia.
a estratégia política que faz parte do jogo. É mudar de escola para núcleo e convencer todo mundo. Exatamente. Mas a senhora Então, fez isso quando falou do apoio político que precisava para se tornar ministra. Berta né? Lutz. Berta Lutz. Foi a grande... essa que eu falei. Agora lembrei do nome dela. Que para mim foi uma inspiração. Né? Uma mulher completa, uma mulher genial. Né? E que tinha essa verve de fazer este jogo político. Mas um jogo decente, né? Não é um jogo de fazer de contas. Eu não suporto a mulher que quer se impor como mulher pelo fato de ser mulher. E por isso vem essa história. Porque vem o machismo, porque você foi vítima de machismo. Com certeza, eu fui vítima de machismo. Eu fui a primeira procuradora da República do Norte e Nordeste. Eu cheguei lá, a primeira vez que eu sentei numa mesa de audiência, o advogado chegou e disse assim, a senhora é escrivã? Eu disse, não, porque a senhora está sentada aí. Eu disse, eu sou procuradora da República. Procuradora da República? Eu disse, Então, essas coisas, é machismo? Aquilo me incomodou? Não. Eu achei até certíssimo. Ele está dentro daquele espírito. Só que aquilo não me impediu para nada. Então, eu sempre digo, se eles tiveram machismo, ficaram com seu machismo, porque eu não parei a minha trajetória para dar ouvidos a isso. E de machismo, eu tenho de contar 2 casos que eu acho bem interessantes. Um dos casos foi, eu estava ainda no Tribunal Regional Federal. Convidaram um professor italiano para vir dar palestra. E quando o professor italiano chegou, disse assim, a gente tem de oferecer alguma coisa a ele. Oferece um almoço, oferece um jantar, não sei o quê. Eu estou vendo a conversa na sala de lanche. Vamos oferecer um jantar. Vamos oferecer um jantar. Vamos levar nossas mulheres? Não, vamos levar nossas mulheres. Eu estou quieta, ninguém me falou nada. Aí marcaram lá, porque jantar, não sei o quê. Não abriram a boca para falar nada comigo. Aí eu chamei o motorista e disse assim, procure saber onde é o jantar, que horas é o jantar. Tá. Aí no dia, já foram todos, já, sim senhora. Agora o senhor vai me levar no jantar. Aí quando eu cheguei, fui na churrascaria. Fogo de chão. Na antiga fogo de chão. Abriu a porta, eu entrei. Aí quando eu entrei, você veio? Eu disse, ao que me consta, eu não sou mulher de nenhuma de vocês. Excelente. Vocês não levaram as mulheres de vocês, mas eu não sou mulher de vocês. Eu faço parte do tribunal. E por isso que eu estou aqui. Excelente. Para isso. E para dizer a vocês que vocês não têm nenhuma etiqueta, porque se vocês tinham de dar alguma coisa à noite, vocês tinham de levar as mulheres. Pela etiqueta, só se fosse almoço para ser Clube do Bolinha. E neste Clube do Bolinha, eu estaria incluída. Não é verdade? Certíssimo. Esse é um caso que eu sempre conto. É um caso clássico que todo mundo sabe nas minhas entrevistas. E o outro é um fato pitoresco também, porque quando chegou a sede do Tribunal Regional Federal, era a sede do Tribunal Federal de Recursos. Na sala que fica o plenário, não tinha banheiro para mulher. E aí era um problema, porque o banheiro é o seguinte, mictório de um lado, mictório do outro. No fundo, ficavam os vasos sanitários. Como é que você vai? Aí, quando entrou a segunda mulher, que foi a Suzete Magalhães, aí a Suzete disse assim, Eliana, como é que você faz para ir ao banheiro? Porque a gente fica aqui a tarde toda. Para ir no outro banheiro, tem de ir lá em cima. Como é que faz? Aí eu disse, olha, eu faço o seguinte, quando eu vejo estão todos sentadinhos, eu vou lá correndo. Aí vem ela e diz assim para mim, mas você pode ir lá e quando você sair do lado, você dá um... Eu disse, minha filha, você passa, faz oi, passa.
E eu quero lhe dizer o seguinte, você não vai ver nada que você já não conhece. Faz todo sentido. É risada. Com não é? certeza. Mas, É detetive de banheiro, né? então, nós temos alguns receios que não tem por que ter medo. Nós temos uma necessidade de ir ao banheiro, tem de ir ao banheiro, né? É o mínimo, né? Não, é o mínimo. que né? se faz, né? Doutora Eliana, eu gostaria, inclusive, de falar que a gente vai ter que fazer um podcast 2, porque a gente tinha pensado em várias perguntas e a gente, né? Mas eu sou muito conversadeira. Mas assim que é bom, né? E dado que, infelizmente, tem um voo, porque acho que daria aqui para fazer uns 4 episódios só, né? A gente está no quarto, mas dá para fazer mais 4. Mas já encaminhando aqui para o final em razão só do voo, porque senão a gente ficaria aqui, acho que a noite toda aqui. Né? A gente tem um público jovem, né? Assim, a nossa associação, né? O nosso público, ele tem essa característica, né? Tem mulheres mais sêniores e muitas jovens. Eu queria, para a gente encerrar aqui, que a senhora me dissesse o seguinte, se tivesse agora a possibilidade da senhora encontrar a Eliana Calmon lá do começo da sua trajetória, que conselho você daria? Do Rio de Janeiro, aquela que estava aqui bem novinha, pensando num cenário carioca, né? Qual conselho a senhora daria para essa jovem Eliana Calmon? Eu seria menos dura, eu seria menos severa. Eu faço uma retrospectiva da minha vida e eu fui muito severa, eu fui muito dura, eu fui muito brigona. Hoje eu estou muito mais suave, né? Agora, eu justifico isso. Como eu fui uma pessoa que fui uma desbravadora, eu tive necessidade de brigar muito para me impor. Eu cheguei em um tribunal com 30, são 33, então eu tinha 32 homens e eu no meio. E eu precisei me impor. E para me impor, eu briguei muito. Eu fui muito dura, muito severa. Eu podia ter agido com mais docilidade. Talvez desse no mesmo. Mas eu disse, eu tenho de calçar as botas de soldado alemão. É o que eu me arrependo. E o desgaste também. Muito desgaste. Fiz algumas inimizades, né? Assim, uma mesmo que eu fui muito dura. Um ministro do Supremo me telefona e diz assim, eu sei que tem um lugar no seu gabinete para datilógrafo. E eu tenho aqui um datilógrafo que é um rapaz maravilhoso, em curso de doutorado, de mestrado. Fala 3 idiomas, ele é muito bom. Tal. Eu gostaria que você colocasse ele. E aí eu respondo para o ministro assim, ministro, eu não posso botar esse rapaz aqui, porque ele vai tomar o meu lugar. Ele é mais qualificado do que eu. Eu não posso botá-lo aqui. Eu tinha necessidade de fazer isso. Não tinha. Eu podia agir. Hoje eu faria de outro modo. Ministro, infelizmente, a vaga já foi preenchida. Qualquer coisa assim, que fosse mais agradável. Então, eu criei esse tipo de inimizade. Eu acho que a gente tem de ser menos severa. E, sobretudo, olhar muito para não fazer inimizades. Eu fiz muita inimizade. Relacionamento é muito importante. Na cara dizer, alguém que vem pedir voto, eu digo, não voto no senhor, porque o senhor é corrupto. Tem necessidade de dizer isso? Às não. vezes Às vezes tem, eu gostei, tem. eu gostei. Eu tô sentindo que esse conselho aqui é para mim, eu tô pegando para mim, né? Não sejam assim. Eu acho que nós não temos uma cultura de transparência. Não temos. Não temos de ficar reféns desta cultura. Mas também não temos de querer consertar o mundo, ser a palmatória do mundo. É verdade. Acho que a gente tem de se preservar um pouco. Isso me faz muita falta. Até hoje me faz falta. Até como advogada, de vez em quando, os meninos aqui ficam... Peraí, calma, que eu
parto para... Mas é a essência também. Foi só a vida que te deixou assim? Ou é da essência? É da minha essência, mas um hábito é uma segunda natureza. Com certeza. Adorei. Na hora que você vê as coisas da vida, hoje a coisa mais importante não é o conhecimento técnico. Hoje todas as empresas estão prezando muito mais pela forma de relacionamento que você tem com as pessoas. Inteligência emocional, né? Inteligência emocional. E só a idade é que me deu isso. Eu era muito impetuosa. De desafiar mesmo algumas autoridades, né? Instituições, né? Autoridade das próprias instituições. A Corregedoria, por exemplo, né? Eu desafiar o ministro do Supremo, eles diziam assim, ninguém ganha para um presidente do Supremo, porque a corte fecha em torno deles. Vou mostrar que não é assim. E mostrei, efetivamente. Mas mostrei por um acaso. Talvez eu tivesse me dado muito mal. De forma que é o conselho que eu dou. Inteligência emocional. Seja você mesma, mas procure caminhos mais brandos. Eu briguei muito. Obrigada, foi excepcional, incrível. Muito bom. Agora eu vou pegar a carteirinha, agora eu vou virar associada do eu seu vou abrir o fã-clube. fã-clube, tô falando. Né? Você tem toda a razão. Vou botar no Instagram. É isso. Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer, foi uma Desculpe honra. falar tanto. Não, desculpa não, a gente... A gente queria ter... Esse é o motivo, exatamente. né? A ideia é falar mesmo. E, assim, até como a gente falou que a gente está aqui num pós-simpósio, né? Todo mundo muito ainda... Comovido e tal. Agradecer também pela fala do simpósio, que foi incrível, maravilhosa, inspiradora. Então, assim, essa visita... Para nós foi muito proveitosa. Eu espero que para a senhora também. Você gostou para não se sentir decepcionada. Não, Jamais. de forma nenhuma. Obrigada. Por favor, meu filho.